Hoje você vai compreender uma forma de mudar a sua vida, um conjunto de atitudes que vai mudar o seu caráter e, consequentemente, mudar a forma que você vive, para que você possa se aproximar de uma vida pela fé. Gente, esse vídeo é uma sequência do vídeo anterior, eu estou falando de testes de fé, e assim, nós estamos no estado laico, mas esse vídeo particularmente é endereçado aos cristãos. Eu sou cristão e eu estou falando sobre esse tema no meu canal. Então, se esse assunto não te traz interesse, nós temos uma playlist no canal, ali tem coisas sobre investimentos, empreendedorismo, direito empresarial, alimentação, água alcalina, tem muita coisa lá. Mas esse vídeo, o que que eu te recomendo? Sobe um pouquinho o teu mouse no canto direito, tem um xizinho e fecha esse vídeo. Pode sair, por favor, tá? Porque realmente esse vídeo não vai agregar para você que não tem fé nesse momento da sua vida. E mais, o tempo é o ativo mais valioso que a gente tem. A coisa mais importante que eu acho que a gente pode fazer como cristão é abrir os olhos das pessoas para a salvação em Jesus Cristo. Então, não é forçando que isso é feito. Então, se você não se sente à vontade, é melhor você não se forçar em um determinado momento. Espero isso aconteça no seu coração. Bom, hoje nós vamos falar sobre comportamento, atitude. Eu trabalho muito com essa questão comportamental, né? Que você consegue padronizar, controlar os seus sentimentos através dos seus hábitos, dos seus comportamentos. Então, aqui esse livro aqui de programação neurolinguística é um dos principais que trata desse assunto. Através da linguagem você muda a sua programação. Só que a gente vai fazer isso sob uma perspectiva bíblica. Então, eu vou pegar aqui algumas situações. O que acontece? Durante a vida, a gente sofre testes de fé. Shit happens, people. Merda acontece. Merda acontece com todo mundo. Todo mundo. Não tem uma pessoa que nasceu e morreu e não aconteceram coisas ruins com ela. Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, passou um monte de problema aqui. O ponto aqui é outro. É como você se comporta nesses problemas. Porque a vida ela vai acontecer. E aí, tem muita gente que culpa a Deus, ai, Deus se afastou de mim, não sei o que lá, culpa o diabo pelos problemas. Gente, a vida sempre vai acontecer. Merdas acontecem, ou de uma forma mais bonita, mais bíblica, nós teremos tribulações. É isso que a Bíblia diz. Nós teremos tribulações. Deus dá as tribulações, mas ele dá o que mais? Vida. E o que que é em abundância? É a vida ou as tribulações? É a vida. A vida é dada em abundância. Mas para chegar lá, para abraçar essa fé, a gente precisa saber como passar dignamente pelas tribulações. Vou pegar três textos, tá? Importantes. Vou fazer esse vídeo bem rápido, bem objetivo. Recebi muitas mensagens no Instagram. Ah, Lucas, o problema é que esses vídeos são muito longos, assim. Eu tenho que contextualizar, porque eu não sei quem está assistindo. Então eu tenho que passar um pouco de conhecimento, gente. Mas eu vou fazer esse vídeo mais objetivo, mais direto, tá? Com um exemplo concreto, mais fácil. Tinha um professor, Manuel Justino, direito comercial, que ele disse o seguinte: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Hoje eu vou dar um grande exemplo aqui, tá? O primeiro texto é um texto de Tiago 1:2. Eu estou lendo aqui na King James atualizada, eu tenho várias Bíblias aqui, mas eu peguei, já estava aqui com um outro estudo que eu estou fazendo, então eu estou pegando aqui. Gente, essas premissas que eu vou trazer hoje, eu fui aprovado, tá, na Escola do Profético e Sobrenatural, uma coisa que me honra demais. Eu vou viajar para lá, para ficar os 15 dias lá, nesse retiro, nesse desenvolvimento espiritual. Então, eu estou estudando muito as coisas ligadas ao Reinhard, os livros, as aulas. Então, tem muita coisa me inspirando. Se fosse para eu falar, eu ficaria falando 24 horas aqui. Mas eu vou dedicar esse tempo, como eu disse, para reter o público que realmente hoje o mercado da atenção é muito voltado para isso. Você tem que condensar as coisas. Então, vamos lá. Tiago 1:2. Meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo, júbilo é alegria, o fato de passardes por diversas provações. Provações são coisas ruins, merdas na sua vida, dívida, etc. Eu vou ler e depois eu explico. Meus amados irmãos, considerei motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova de vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, resumindo,
as coisas ruins que acontecem na nossa vida, eu tô falando de merdas grandes, perder um parente, perder um emprego, terminar um relacionamento, o que for ruim na sua vida, essas provações, elas têm que ser motivo de alegria. Você fala, alegria dentro da perspectiva cristã. Por quê? Porque elas testam a nossa fé, elas vão desenvolvendo a musculatura da nossa fé e a nossa perseverança. A gente vai ficando mais confiante, indo mais para frente, perseverando. E a perseverança em prática, ela nos aperfeiçoa, nos torna homens e mulheres completos. Lembrando, se você acredita de verdade em Deus, a coisa mais importante que você tem no seu coração é estar próximo de Deus. As coisas do céu, se você é realmente um cristão, estão acima das coisas da terra. Então você passar por coisas ruins aqui é um caminho para te aperfeiçoar. Espero que você tenha pegado isso. Então é uma perseverança em ação. Segunda escritura, trecho de uma escritura, Pedro 1,6. Portanto, nessa verdade, que ele vai falar agora, exultais, mesmo considerando que agora e por um tempo ainda terás que ser afligidos por toda espécie de provação, assim acontecerá para que a sinceridade de vossa fé seja testada. Atestada. Então, as dores, as provações, elas vão atestar a sinceridade da sua fé, que você está vivendo naquilo. Muito mais preciosa que o ouro que se corrompe ou que é refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então, na volta de Jesus, que vai acontecer, né, na volta de Jesus no final dos tempos, você vai ter um encontro com ele. Toda aflição que você passar aqui, provação, que você for sincero em fé e passar por aquilo, vai atestar o seu caráter perante ele, vai atestar a glória dele, que você realmente você pegou, você agarrou o que ele veio trazer aqui, as boas novas do evangelho, tá? Então nós temos Tiago, nós temos Pedro, e aqui, resumindo, toda circunstância que você passar na vida, ela pode te fazer triste, amargo, derrotado, ou pode te fazer melhor, mais forte. Você não escolhe o que acontece com você. O Paulo Vieira fala muito isso, muita gente de inteligência emocional. Você não acontece o que acontece, você não escolhe o que acontece com você, desculpa. Mas você escolhe a sua reação ao que acontece com você, tá? Tony Robbins, enfim. Então, se você passar pelas provações se alegrando, o termo bíblico é se regozijando, mas é estar alegre, falar, nossa, deu essa merda toda, mas eu tô com Deus, eu vou passar por isso com Ele, eu tô. Realmente, se você conseguir se alegrar nisso, você vai ter resultados inesperados na sua vida, incríveis. Paulo diz em Romanos 5,3 o seguinte: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz caráter aprovado. Caráter aprovado produz confiança. E a confiança não se decepciona, porque os homens de Deus ensinam que a postura de se regozijar, se alegrar-se nos momentos de tribulação, constrói seu caráter. Então, assim, basicamente, gente, se você tá na merda, tá no pior momento da sua vida, tua mulher te largou, seus filhos estão desempregados, está na rua, foi despejado, etc. Você consegue sorrir. Não tô falando de sorriso fake, tô falando no seu coração. Você tá se regozijando, você tem confiança. Eu sei que Deus está comigo agora, isso é um teste de fé. Eu vou passar por esse teste, vou crescer meus músculos de fé, vou ficar mais forte na minha fé. Isso é uma coisa que vai agradar a Deus. Se você faz isso, essa perseverança, essa insistência produz um caráter aprovado. E esse caráter gera confiança. E a confiança produz resultados. Você vai ter Deus por você, você vai ter Jesus em você, como ele já está em você. Mas se você agindo assim, você vai potencializar isso que já existe, que muitas pessoas têm uma fé fria, uma fé que não tem essa consciência, tá? Então aqui eu citei três grandes homens de Deus que ensinam, então, Tiago, Pedro e Paulo, que ensinam a postura de se regozijar, de se alegrar nos momentos de tribulação e que isso constrói um caráter, constrói em você caráter, aquele critério grego, antigo, depois latino, é o que você é, o que você se torna, o que você se torna, como você se mostra, entendeu? Isso é o seu caráter, é o seu caractere. As pessoas, Deus vai te reconhecer pelo que você está mostrando, mesmo que você esteja sozinho, mesmo que ninguém veja seu sofrimento, se você consegue se regozijar e ficar com Ele, um tempo com Ele, vamos passar por isso juntos, eu confio, essa confiança, essa fé, é isso que vai te dar esse caráter perante Ele, que é o mais importante de todos, tá?
Então, eu vou dar um exemplo prático para esse vídeo não ficar longo, que eu aprendi nesse curso Hire, esse exemplo, e me tocou. Eu fui estudar história, tá? Tinha um empresário, que esse empresário ele foi muito cobrado pelo pai dele. Tinha uma visão nos Estados Unidos. Teve em dois momentos diferentes essa visão, na época do Kennedy e uma época mais antiga. Essa época mais antiga do faça você mesmo, faça você pela pátria. E o nome dele era Horatius Spafford, tá? Ele é um empresário americano da região de Chicago. Ele era advogado e ele abriu várias subcompanhias assim de direito imobiliário. Então ele detinha muitos bens da cidade e aquele cara que trabalhava muito, trabalhava, só que não descuidava da família, tanto que ele tinha cinco filhos. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o filho dele, que era o filho homem, então tinha 2 anos de idade. E ao invés de ficar abalado com aquilo, ele cuidou do resto da família, esposa, as filhas e continuou trabalhando. Em um determinado momento, gente, em Chicago, teve um incêndio, foi chamado de Chicago Fire, o fogo em Chicago. A cidade inteira pegou fogo praticamente. Os bairros comerciais, assim, nos Estados Unidos tem esse um hábito de ter bairros comerciais e as casas das pessoas mais ricas ficarem no subúrbio. É quase o contrário do que acontece em São Paulo, que você pega ali onde eu morava, no Itaim Bibi, Jardim Europa, também já morei nos Jardins. Então, o centro tem os prédios mais caros, né? Tem ali no Jardim Europa, tem as casas também. E as periferias são as pessoas mais pobres que têm que viajar horas e horas para trabalhar. Os Estados Unidos é o contrário. As pessoas mais ricas, via de regra, elas moram no subúrbio e elas vão para as cidades, pelo menos em vários lugares que eu conheci de lá. Então, assim, ele concentrou os bens dele nas áreas de business, digamos assim, e foi tudo destruído pelo incêndio. Resumindo, o que que ele fez depois de ter perdido um filho e todos esses imóveis? Ele falou: preciso trabalhar mais, preciso produzir, enfim, gerar. Ele tinha fé, então ele continuou, reabriu, reergueu as empresas. Aí o que aconteceu? Teve uma grande crise econômica nos Estados Unidos e aí ele perdeu tudo mesmo. Como as empresas dele eram ligadas a setores de crédito, como eu falei, imobiliário, ele perdeu praticamente tudo. Praticamente, grande parte do negócio dele foi a falência. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, a esposa dele e as filhas falaram: não, a gente precisa tirar férias. Porque ele não perdeu todos os bens dele, ele perdeu as empresas. Ele falou: não, eu preciso correr atrás, não sei o que lá, mas ele combinou de tirar férias e viajar num navio. De última hora, na hora do embarque, ele estava indo com as quatro filhas e com a mulher para Londres. Ele teve um negócio de última hora que ia ser importante para ele. Ele falou: vão vocês, embarquem vocês, que eu tenho que. I need to close this deal. Ele precisava fechar esse negócio. E aí elas foram. Gente, isso é uma história real, tá? Eu vou pôr o clipe, um clipe com a música dele aqui, vou pôr o clipe inteiro nos comentários, tá? Por que que eu não vou pôr o clipe inteiro aqui? Porque o YouTube tem regras, eu vou pôr um trechinho, justamente o trechinho que vai essa parte agora. A mulher dele e as filhas foram nesse barco, o barco sofreu um naufrágio parcial, um monte de gente morreu e as quatro filhas dele morreu. Então ele perdeu o filho, ele perdeu todos os bens materiais, ele perdeu as empresas, né, o fundo de comércio dele, e perdeu as quatro filhas. Depois ele recebeu um telegrama falando isso e ele foi se encontrar com a mulher. Ele falou: eu quero ver minhas filhas, eu quero me despedir das minhas filhas, enfim. Ele foi de barco para o local onde os corpos submergiram ali. E nesse local, depois de ter perdido um filho, depois de ter perdido todos os imóveis que ele tinha investido por anos e anos e anos, ele já não era tão jovem. Depois de ter perdido as empresas, depois de ter perdido todos os filhos, ele foi lá com a mulher e ele compôs uma música, literalmente uma música de louvor a Deus. Está tudo bem com a minha alma. Aí tem algumas traduções que é a minha alma está feliz com Jesus, enfim. Mas It's Well With My Soul. E essa música ele compôs. Eu vou pôr um trechinho para vocês, tá? Agora. Essa música, literalmente, ela mudou a vida de centenas de milhares de pessoas naquela época. Você não conhece essa música, é uma música super antiga, você vai ver que as imagens são branco e preto. Mas assim, essa mudança de postura, no caso dele foi constante, né? Mas em algum momento da vida ele amadureceu para isso. Essa maturidade, essa postura diante das piores coisas que podem acontecer com um homem e com um pai, isso é uma fé que constrói um caráter que aproxima você de Deus. Bom, acho que diante desse exemplo, eu não preciso falar mais nada. Eu vou pôr um trecho para vocês aqui, tá? Vou colocar um trecho aqui, vou compartilhar minha tela e vou colocar um trecho para vocês. Espera aí, só um minuto.
Infelizmente eu não posso por tudo, mesmo o canal já tendo sido desmonetizado 30 vezes, eu não vou forçar a amizade, tá, gente? Eu vou pôr um comecinho aqui, tá? Pera aí. Mas eu vou pôr na descrição, vocês podem assistir. Então, pera aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Share sound. Ah, bom. Ele tinha 43 anos, era um advogado já mais velho, que naquela época as pessoas morriam mais cedo, né? When peace like a river attendeth my way. Ó, nessa parte ele está falando o seguinte: a paz é como um rio. Alguém que está passando por isso, gente. Ah, ele compôs essa música quando as filhas dele estavam mortas. Ele sabia que elas estavam embaixo dele e nunca mais ele ia ver elas nesse mundo. Essa grandeza de atitude é uma prova de fé absurda. Eu vou pôr só mais um trechinho para não tomar nada de strike, essas coisas, mas eu vou deixar nos comentários para você. Christ has regarded my helpless Aí o navio. estate and has shed his own blood for my soul. It is well. Em novembro de 1980, 1900, 1873, tá, gente? Tô falando dos anos 800. Esse navio ele bateu e 226 pessoas morreram. With my soul. E a esposa dele disse, Anna Spatford, ela, na verdade, ela mandou um telegrama para ele, né? Tô falando dos anos 1800. Só ela se salvou. O que eu devo fazer? It is well, it is well with my soul. And the Lord Ó, aqui é a letra do telegrama. Somente eu me salvei, quer dizer. Eu vou tirar por conta dessa questão, mas assim, o que que eu recomendo fortemente para você? Olha o exemplo desse cara, gente. Pelo amor de Deus. Olha o exemplo desse cara. Assiste esse vídeo, que vai estar aqui na descrição, vai estar a primeira coisa. É o exemplo, vou pôr o exemplo, eu vou colocar o nome dele, tá? Vou colocar assim: o exemplo de Horatius Spafford. Só isso. Assiste esse vídeo e depois assiste esse vídeo que eu tô te falando com você de novo. As coisas vão fazer muito, muito mais sentido, tá? Bom, eu espero que você consiga abraçar, entender, absorver um pouco do que eu tô falando. E eu te garanto, se você for um cristão e você entender isso, e parar de reclamar nos momentos ruins, e entender a função das crises e dos testes de fé na sua vida, a sua vida vai mudar de uma forma absurda, absurda, tá bom? Eu me chamo Lucas Marcili, esse é o canal Restauração SA. Se você não me conhece, caiu nesse vídeo do nada, e gostou do meu conteúdo, deixa o seu like, ajuda bastante. Se inscreva no canal, me siga também no Instagram e estamos aí passando uma mensagem de fé para vocês. Bom domingo a todos.